Olá, boa noite, professores prezados da Universidade Metodista. Nós estamos aqui reunidos hoje para poder apresentar o nosso trabalho, o PAP, que vai falar sobre a implantação do sistema rodoferroviário da cidade de Cardoso, São Paulo, até Nova Friburgo, Rio de Janeiro, como segue nos slides. Programa de Ação Profissional, implantação do sistema rodoferroviário, Cardoso, São Paulo, a Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Essa é a formação do nosso grupo. É formado pela Maria, eu, Érica e o Flávio. O nosso grupo optou pelo nome EFM Transportes ME, que é o nome da transportadora fictícia que nós escolhemos para realizar o nosso trabalho. Irei falar um pouco sobre a descrição das cidades propostas para a pesquisa. A cidade de Cardoso, por exemplo, ela recebeu seu nome em homenagem ao seu fundador Joaquim Cardoso da Silva. Ela está situada a noroeste de São Paulo. Tem a população, conforme o censo de 2010, de 11.798 pessoas. E tem por principais atividades econômicas a indústria de aço, embalagens plásticas, PVC, pesca, abate, leite, cultivo de algodão, milho, arroz e etc. Agora irei falar sobre Nova Friburgo. É uma região serrana do Rio de Janeiro. Está situada a 564 quilômetros de São Paulo. Possui a população de 173.231, conforme o IBGE de 2006. E as principais atividades econômicas de Nova Friburgo está relacionada ao turismo, indústria de modas íntima, oleicultura, caprinocultura, indústrias como têxteis, vestuários e metalúrgica. As duas cidades bastante propícias também em relação ao tipo de carga que foi proposto para o nosso trabalho, que é alimentos e vestuário. A situação no transporte do Brasil. Vim mostrando que o transporte de carga no Brasil, há muito tempo, apresenta sintomas de graves problemas estruturais, como, por exemplo, dependência exagerada no modal rodoviário, envelhecimento da frota, participação de autônomos sem regulamentação adequada, alto índice de acidentes nas estradas, alto índice de roubo de carga e dificuldade de utilização e desenvolvimento de outros modais. De acordo com um estudo da CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, de setembro de 2002, na base dos problemas do setor de transporte estão, dentre muitos, deficiências nas políticas governamentais de investimento aliados ao alto custo de capital e a falta de regulação, que empurra o país para o uso excessivo do modal rodoviário. Aqui vem mostrando um gráfico onde está mostrando aqui o excesso do uso do modal rodoviário, como mostra aqui o nosso gráfico. O modal rodoviário ele está 61% sendo utilizado no nosso país, 5% é utilizado dutoviário, o aquaviário está sendo utilizado 13%, ferroviário a 20% e o aeroviário 1%. Eu irei falar agora um pouco a respeito do transporte rodoviário, do ferroviário e da integração rodoferroviária. O transporte rodoviário é o transporte de produtos semiprontos ou acabados. Possui vantagens como o serviço porta a porta, flexibilidade de entrega em curta e longa distância, disponibilidade para atender situações urgentes. E as suas desvantagens está relacionado também com fretes mais altos em relação a alguns modais, é um grande poluidor do meio ambiente e exige também manutenção de estradas com recursos públicos. O ferroviário é basicamente um transporte de longo curso de baixa velocidade, propício para matérias-primas como carvão, madeira, produtos químicos e produtos manufaturados, como alimentos, papel, produtos florestais. Suas vantagens estão relacionadas ao menor custo de transporte, perdendo apenas para o hidroviário, por ser movido por energia ou diesel. Frete mais barato, também propicia transporte de grandes volumes de carga e não polui o meio ambiente.
As desvantagens estão relacionadas à sua lentidão, é inflexível no trajeto e exige transbordo constante de carga. A integração rodoferroviária, de acordo com Reis, de 2001, ele define assim: transporte combinado é o transporte de um veículo de transporte por outro, como uma carreta transportada por um vagão ferroviário. Como vem mostrando aqui a figura. Translator como semi-reboque aberto. A metodologia que nós escolhemos para o nosso trabalho foi criar duas empresas, né? Nós criamos a FM Transportes ME, que ela é composta por duas empresas. A MFE Rodofel, que está atuando no modal rodoferroviário, e a FEM Rodotrans, que atua exclusivamente no modal rodoviário. Ambas as empresas iniciaram do ponto zero e foi necessário um capital para que elas fizessem investimentos. Então, nós propomos um capital inicial de 5 milhões de reais para investimentos, para saber qual das duas traria melhor retorno ao capital aplicado. Então, analisando as empresas, a Rodotrans, ela investiu seus 5 milhões em caminhões de 2 eixos traseiros e 20 carrechas de 3 eixos. Sua receita ela veio de fretes cobrado por 20 viagens mensais de Cardoso, Nova Friburgo, Cardoso, conforme proposto no nosso trabalho, ida e volta com valor de frete a R$ 1.200 por viagem, perfazendo uma receita no total de 14 milhões e 400 mil. Suas despesas ficaram por conta de mão de obra, como funcionários em cargos sociais, manutenção do caminhão, pedágio, consumo, combustível, despesas gerais, fazendo um total assim de R$ 9.015.693. A Rodofel, ela investiu seus 5 milhões propostos por nós em 30 carretas bimodais e 2 locomotivas. Sua receita veio através de fretes de 20 viagens no trecho de Cardoso, Nova Friburgo, Cardoso, com valor de frete 50% mais barato que o da Rodotrans, sendo R$ 600, fazendo assim um valor de sua receita de R$ 10.800.000. As despesas ficaram por conta da mão de obra, como funcionários em cargos, manutenção de caminhão e locomotivas, combustível, terceirização das entregas, despesas gerais, fazendo um total assim de R$ 4.368.000. Nós chegamos aos resultados econômicos, que ao analisarmos os resultados da Rodotrans e Rodofel, conforme está proposto no nosso trabalho escrito, do ponto de vista dos nossos clientes, percebemos o benefício direto na redução de custos, dos custos anuais com transporte, na ordem de aproximadamente R$ 288.000, seguindo 20 viagens por mês de Cardoso, Nova Friburgo e Cardoso, no modal rodoviário, contra R$ 5.760.000 da Rodofel. Percebemos então uma economia significativa na diferença dos transportes, caso esse projeto realmente fosse implantado no trajeto proposto. Então, concluímos que, além dos benefícios econômicos que a implantação do sistema rodoferroviário apresenta para nós, teríamos também benefícios ecológicos e sociais desse sistema, que foi analisado como a proposta. E visto que existe malha ferroviária na cidade de Votuporanga, em São Paulo, e também no Rio de Janeiro, se essa malha fosse estendida em relação à quantidade de rodovia que existe no nosso país, nós engrandeceríamos o nosso país, enriqueceríamos as cidades que estão dentro do percurso proposto por nós no trabalho e teríamos grandes resultados. Bem, essa foi a apresentação do nosso trabalho, espero que nós tenhamos atingido as expectativas e agradecemos também a oportunidade por estar nos assistindo. Muito obrigada.